Sim, nessa unidade 3, que a gente está dando continuidade no volume 3, sobre os sistemas sanguíneos, a parte da genética e saúde humana, né? Vai falar sobre o quê? Tem uma parte que é a questão da frequência. E nessa frequência a gente vai saber a porcentagem de acontecer determinado fato. No caso de sanguíneo, sistema ABO, a gente vai ver como a chance, a probabilidade de acontecer os tipos compatíveis ou não nesse sistema. Qual é a frequência de se ocorrer? Não é qual é a probabilidade, não é assim, tudo a genética mas não é a chance de acontecer ao acaso, digamos assim, a probabilidade. Mas é com que frequência acontece determinado tipo, ou de doença genética, ou de, no caso de um transplante sanguíneo, a probabilidade daquele tipo sanguíneo ser compatível ou não, porque além no caso de uma transfusão do sangue, por exemplo, além de testagem, compatibilidade sanguínea, também eles vão analisar a frequência de socorrer. Por que isso é importante? Isso é importante mais a nível de quem está lá estudando. Se a frequência de acontecer determinado tipo sanguíneo vai interferir ou não na genética daquele componente que eles estão estudando. Pode ser uma bactéria, um vírus para a formação de vacina. Seja o que for, vai ser importante o estudo da frequência, juntamente com o estudo da probabilidade de cada um do sistema ABO. Isso só acontece no sistema ABO, a frequência? Não. Saber a frequência também vai valer para determinado tipo de síndromes ou determinados tipos de pesquisa genética em que vai se fazer uma análise. Isso não vale somente para tecido sanguíneo. No exemplo que vai ser mostrado, nós vamos falar sobre o sistema, tanto dos 4 grupos, né? Lembrando por que são 4 grupos sanguíneos. O sistema ABO são 3, mas são 4 grupos. Pode ser, relembrando aqui, tipo sanguíneo A, o tipo sanguíneo B, o tipo O e tem também o tipo AB. Detalhe para o tipo AB, doador ou receptor universal. Tipo sanguíneo AB vai ser receptor universal, recebe de qualquer um, inclusive o dele. Já o tipo sanguíneo O é um grupo sanguíneo que ele é o doador universal, mas ele somente vai receber o grupo sanguíneo O. Independente de ser positivo ou negativo, independente de ser um O negativo ou um O positivo. Se for um O negativo, ainda tem o detalhe de que só vai poder o grupo receber numa transfusão um grupo sanguíneo do tipo O negativo, para não haver a questão da incompatibilidade sanguínea. Sim, aqui no caso é uma questão justamente do que a gente estava falando sobre a frequência, né? No caso, vai saber, a questão quer saber essa questão do Enem 2020. Ela queria saber a porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B. Se é do grupo B, estamos falando de tipo sanguíneo, sistema ABO. A pessoa do tipo do grupo B, se alguém, né, que não identificou quem era, se era homem ou era uma mulher, nessa população deve ser como deve ser a porcentagem? Para saber essa porcentagem, você não vai calcular aquela parte lá da tabela de Binet, fazer a porcentagem, vai ter, né? Mas não é um cálculo de probabilidade. No caso aqui, vai saber a frequência. Para a gente saber a frequência com que ocorre determinada coisa na biologia, a gente faz através desse cálculo aqui. Qual é a fórmula? O P mais Q mais R. No caso aqui, a fórmula é P mais Q. Mas por que pegou esse R? Fórmula da frequência P mais Q. Frequência, a chance de ocorrer um evento, a frequência de ocorrer. Com que frequência acontece? P mais Q. Mas por que aqui na questão, que a gente vai fazer a resolução dela explicando, por que é P mais Q mais R? Porque a gente está falando na questão sobre o quê? Que muitas pessoas no Enem não se ligaram para esse detalhe. Estão falando de quê? De grupo sanguíneo. O R minúsculo, Rzinho, é recessivo.
Se ele é recessivo, o que acontece aqui? O R equivale ao I no grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo, quando é do grupo tipo A. Quando é grupo sanguíneo tipo A, o que acontece? Izão, Azão, Izão, Azinho. O que é esse F aqui? A frequência. Se é o grupo sanguíneo do tipo B, que também aqui fala na questão, ó, que é justamente o que ele quer saber. Grupo sanguíneo do tipo B vai ser o quê? IBzão, IBzão. Por que IBzão, IBzão? Porque homozigoto ou heterozigoto? Ainda tem um detalhe, ó. A questão fala ao grupo A, homozigoto. Se é homozigoto, não vai ser aqui IBzão, IBzinho, não. Aqui também vai ser Iazão, Izinho, não. Porque são homozigotos, não são heterozigotos. Entendeu? A questão fala. Se a questão não falasse, seria assim uma resolução mais complicada, porque teria a ver tanto para homozigoto como para heterozigoto. Então vamos lá a questão, com esses detalhes que eu falei, inclusive aqui do P mais Q, que equivale à frequência. Então, uma população encontra-se em equilíbrio genético. Quanto ao sistema ABO, se está em equilíbrio, ele quis dizer o quê? Tem grupo sanguíneo do tipo A, do tipo B, do tipo O, do tipo AB, em que 25% dos indivíduos pertencem ao grupo do tipo sanguíneo O. Se eu sei que é grupo sanguíneo O, eu já sei que na genética ele vai ser equivalente a quê? Recessivo ou dominante? Grupo sanguíneo O, recessivo ou dominante? Recessivo. 16% ao grupo do tipo A. Iazão, Iazão, se pertence ao grupo sanguíneo A. A gente está falando de genética, né? Então, identificado pelas letras do cálculo genético. Poderia fazer FA? Poderia, mas aí seria melhor na hora do cálculo, para não se confundir, usar as classificações, né? As simbologias que tem na genética. Então, também homozigoto. Considerando o que? P é a frequência de IA, se é o IA, e está dizendo que o P vai ser a frequência do grupo sanguíneo A. Foi colocado aqui, ó. A frequência do A é igual a P. Ele já disse qual era a frequência da letra P aqui na fórmula. Então, o Q? Frequência do IB. O que é o IB? O IB é o grupo sanguíneo do tipo B, que é o que a questão está procurando. Se a frequência de IB vai ser o quê? Q, eu já sei que é P mais Q. Mas isso me dá a resposta das soluções das questões? Será que é só pegar 25 mais 16, colocar na fórmula e colocar lá? Não. Por que que não? Porque ainda tem mais, continua a questão, ó, tem que interpretar a questão. Então, a frequência de B. Mas só que olha aqui o R, ele também fala do R. O R é a frequência de I, espera-se mostrar, encontrar. Então, na frequência de I, espera-se encontrar o quê? O total. Para eu saber esse total, eu vou excluir ou vou incluir o I? Eu vou incluir na somagem, eu vou incluir no detalhe a letra I. A letra I, que é o Izinho, equivale a quê? Ao recessivo do grupo sanguíneo do tipo O. Então, pergunta a porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B. Nessa população deve ser das opções aqui, ó, teve muita gente que marcou por não incluir a letra R, é rara a questão, porque não é só substituir na fórmula P mais Q. No caso, como também tem o R, tem que incluir o que na questão? P mais Q mais R. Vai ser igual ao quê? No caso da questão, deu igual a 1. Ainda é a resolução para marcar as opções? De jeito nenhum, até mesmo porque nem tem, ó. As opções diz o quê? 11%, 19%, 26%, 36% e 60%. Então, como é que a gente calcula isso daqui?
Vamos pegar a fórmula da frequência e depois aplicar substituindo no que a questão já nos dá. A questão diz que é grupo sanguíneo A homozigoto. Iazão, vai ser igual a quê? Ele diz na questão, 16% pertence ao grupo A. Então, F Iazão vai ser igual a 0,16%. No caso, FA, que é o grupo sanguíneo A, igual a P. Por que é igual a P? Porque a questão também diz que vai equivaler ao P. Já o F, Iazão, com P ao quadrado, aí sim é que deu 0,16. Isso aqui dividindo a raiz quadrada, dividindo aqui, olha aqui, P elevado ao quadrado, 16, e tirando aqui, vai ficar o quê? 0,4 vezes 0,4 dá quanto? 0,16%. Fazendo aqui, ó, a fórmula do quê? Potência PA elevado ao quadrado, 0,16 elevado ao quadrado. Quando eu tiro essa potência, quanto é que fica? 0,4%. Isso aqui também estudo em matemática, gente. P mais Q mais R igual a 1. Eu poderia fazer só P mais Q? Não. Somar 25 mais 16. Ia ficar algo correto para se marcar. Teria essa opção. Teria a opção 41% aqui, ó. Não. Então, P mais Q mais R igual a 1. Substituindo tudo, agora o P, 0,4, que a questão diz que é 0,4. Não é 16. Tá vendo como é uma pegadinha? Ó, não é 16, né? Pegar 16 mais o 25, entendeu? Eu vou colocar o 16 substituindo na fórmula? Não, vou colocar o quê? 0,4%. 0,4% mais Q mais 0,5%. Por quê? Porque quando eu tiro aqui a porcentagem de 1, 0,5%, e tudo isso vai dar igual a 1. Q é igual a 0,1. Mais, por que a letra Q está dizendo aqui? Voltando para o texto, tem sempre que voltar para o texto. A frequência de IB, qual é a frequência de Q igual à frequência de IB? Temos a frequência de IB? Temos a frequência do grupo sanguíneo B? Não, né? O que a gente está querendo descobrir, porque ele diz bem aqui, a porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B nessa população deve ser de. Por isso que eu não substituí a letra Q, né? Não adianta eu pegar aqui, cadê? P mais Q, 25 mais 16%, não. Olha aqui como modificou, P mais Q, 0,4 mais Q mais 0,5. No final aqui, o Q vai dar igual a Q vai dar igual a 0,1. Onde eu achei isso? Diminui aqui, 0,5 menos 0,4 vai ser igual a quanto? Diminuição de decimais, 0,1. Q vai ser igual a 0,1. Então, eu já tenho o quê? 0,5%, está aqui, R ao quadrado igual a, tirando aqui o quadrado dele, ó. Eu tenho o quê também? Quando eu fiz aqui P ao quadrado, 0,4%, e tenho 0,1. O que é que eu vou saber para descobrir o B? Substituir tudo. F e Bzão. E Bzão, por quê? Grupo sanguíneo do tipo B. Q ao quadrado, que é usado na fórmula, vai dar igual ao quê? A frequência do grupo sanguíneo B, 0,1 ao quadrado. De onde é esse 0,1? Ele diz que o Q é a frequência do IB. Se o Q deu 0,1, para cá eu passo como? Ao quadrado. 0,1 ao quadrado, 0,01. Aumentou um zero. Por quê? Porque elevou ao quadrado. Frequência IBzinho. Na questão aqui do caso do B, tirou o homozigoto e o heterozigoto. Presta atenção aqui. Então, 2 vezes QR. Se eu peguei 2 vezes QR, o Q, lembrando de novo aqui, quem é o Q? 0,1, que na questão é quem? A frequência de B.
E bem aqui o R, lembrando aqui que não pode deixar de fora, descartado, que é quem? Grupo sanguíneo tipo O, recessivo, Izinho. Então, 2 vezes QR vai ser igual a quê? A 2 vezes 0,1, que é substituindo o Q, vezes 0,5, que era quem? Que era o R. Vai dar igual o quê? Esse cálculo vai dar quanto? 2 vezes, vou multiplicar aqui, ó. E vou o quê? 0,1 vezes 0,5, 0,5 multiplicado por 2, 0,10. Frequência Izinho, frequência do O, lá embaixo, ó, R ao quadrado. R ao quadrado deu quanto? 0,25%. Está aqui, frequência do grupo sanguíneo do tipo O, que também deve ser incluído. Então, qual é o total de tudo isso aqui? A porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B. Se ele quer a porcentagem, ele quer saber da frequência, quer saber o total. Quanto é que deu tudo isso daqui? A porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B, nessa população aqui, deve ser de... Vou pegar tudo que eu calculei e vou jogar aqui para somar o total. Se eu peço o total de algo, eu quero o quê? Adicionar, somar, acrescentar. Então, o total deu o quê? Pego tudo. 0,25 daqui, mais 0,10, que era o quê? O que a gente descobriu aqui, né? Na frequência de B, mais quem também? 0,01. Isso dá um total de quê? Somando tudo, 0,36. Não tem 0,36 aqui. Como é que eu vou fazer? Tirar a porcentagem. Por quê? Ele diz aqui que quer a porcentagem na questão. Então, não adianta eu parar o cálculo aqui. Desse 0,36, eu faço 36%. Lembrando que naquele quadro de Pinheiro da probabilidade, a gente também tem as porcentagens. O 36 sobre 100... Quando eu calculo aqui a divisão de fração, o que é que vai acontecer? 36%, aí sim, vou marcar qual item agora? O item D. Então, a questão que fala em 2020, bem atual aqui que falou, foi uma questão que tratava sobre o grupo sanguíneo, equilíbrio genético, e para saber a doadores compatíveis através de frequência. Foi utilizado aqui só cálculos matemáticos e frequência, nada de probabilidade, aquelas regrinhas de saber o cruzamento, não. Nesse caso aqui não pediu isso. Apenas pediu a porcentagem de doadores que seriam compatíveis com cada grupo sanguíneo durante uma, sabe lá, se, aqui não diz, né? Mas provavelmente foi o quê? Durante uma transfusão sanguínea. Já essa questão aqui do ENSEJA 2018. Nessa questão também fala de genética, mas fala de genética de uma forma mais assim, sem cálculo. O que é que a gente pode analisar dessa questão? Nessa questão que mistura a parte de vírus com genética, fala sobre a campanha de vacinação contra o HPV. HPV que é uma doença papilomavírus humano, é uma doença sexualmente transmissível, que agora é chamada de IFs, né? Infecções sexualmente transmissíveis, não fala mais DST. Atualmente se fala nova nomenclatura, IF. É uma ação de saúde pública eficaz contra o quê? Contra os tipos de vírus mais comuns, causadores de feridas, lesões são feridas, que podem originar o câncer do colo do útero. A transmissão do vírus se dá pelo contato sexual e o público-alvo, ou seja, o que está, a porcentagem maior está sendo o quê? Quando na ciência fala público-alvo, é o que está predominando mais, a probabilidade maior, público-alvo inicial da campanha eram meninas que não haviam iniciado a vida sexual. Por que essa parte aqui, só explicando o detalhe, por conta de que cientistas descobriram que se vacina e previne antes, a probabilidade de ocorrer infecções após o desenvolvimento, o crescimento, seria melhor. No caso de prevenção, lembrando que vacina previne, ela não trata doença, ela previne doença. Então, o que aconteceu aqui? Qual é o benefício dessa ação de saúde? Quer saber o benefício dessa campanha?
Para as meninas, item A, evitar que elas entrem em contato com o vírus? Não. Vacinar não vai deixar que ela entre ou não em contato com o vírus. Isso aqui não. Apenas vacinas previnem. Item B, destruir os vírus que estejam em seu organismo? Também não. Uma vez geneticamente infectado por um vírus, o vírus ataca o DNA da célula e a tendência dele é se multiplicar. Ele vai sair da célula? Não. Ele vai se reproduzir lá dentro. Agora, um tratamento, um medicamento, sim, pode matar, que nem antibiótico que mata bactérias. Item C, impedir que as lesões causadas pelos vírus originem o câncer? Não. Vacina vai impedir as lesões? Não. Uma vez que já tenha lesão em um determinado local, uma vacina não irá impedir. Talvez ela tenha a chance de prevenir futuras infecções, mas de impedir, de deixar que o processo lá dentro do organismo continue acontecendo, não. Item B, fazer com que desenvolva anticorpos antes do contato com o vírus. Aí sim, anticorpos tem tudo a ver. Por quê? Anticorpos na genética vai fazer o quê? Já temos anticorpos? Temos. Todo ser humano tem anticorpo? Tem. Mas anticorpo específico, não. Só quem dá anticorpos específicos é uma vacinação. Então, a genética, que tem tudo a ver com DNA e vacinas. Aí sim, o que vai acontecer? Porque o que são a vacina? A vacina ela vai estimular a produção de anticorpos específico aqui. Item correto, letra D. São o que? Específico. Fazem com que desenvolvam anticorpos antes do contato com o vírus. Mas a pessoa já se infectou, deve se vacinar? Deve. Mas como? Se a pessoa já está com, no caso aqui, já está com HPV, deve se vacinar? Deve. Por que não? Quem impede que vai haver novas transmissões? Entendeu? Então, se serve para a prevenção. Item correto, fazer com que desenvolva anticorpos antes do contato com o vírus. Essa é o que? Esse é o item correto para dizer que o benefício dessa ação de campanha, que está falando aqui da campanha contra HPV em adolescentes, muito divulgado nas escolas também, é o que? Uma ação que vai trazer benefícios de saúde pública. Não só para as meninas, porque os meninos também se vacinam. Aqui não diz na questão, mas uma coisa a mais, os meninos também se vacinam contra o HPV. A campanha não é só para as meninas. Se estende mais para as meninas, que a probabilidade é maior tanto de ser portadora da doença, como de transmissão, a nível de transmissão de doença. Os dois transmitem. Tanto o XY masculino como o XX na genética, né? Falando de genética, os dois vão transmitir. Vai ter portadores de doença, vai ter os que transmitem, vai ter assintomático. Cada caso é um caso, dependendo do tipo de organismo do indivíduo em questão. Entendeu? Sim, aqui nessa página 70, a gente tem uma questão desafio, que ela já foi até resolvida, a gente falando aqui, conversando e tudo, mas eu queria de explicar ela melhor na lousa. Então, aqui fala o quê? Nessa questão desafio, vai tratar sobre os assuntos de genética que a gente tem conversado bastante, né? E diz o quê? Que em famílias constituídas a partir da união de primos em primeiro grau, é mais alta a ocorrência de distúrbios genéticos, em comparação com famílias formadas por casais que não têm consanguinidade. Aí eu só quero destacar o item A. Nesse item A que se deve essa maior ocorrência de distúrbios genéticos e em uniões consanguíneas. Então está implícita duas perguntas, né? A maior ocorrência e tem que ser especificamente nesse tipo de união. Então, para resolver essa questão, tem que analisar e ter conhecimento sobre
essa parte da genética que fala de consanguinidade, né? Casamento entre parentes, e também saber noções básicas de probabilidade e porcentagem. Aqui também vai falar o quê? Na página 76, da importância e acesso ao aconselhamento genético, que também tem a ver para justamente orientar casos como esses. Não porque não pode acontecer essas coisas, casamento entre primos. Não é isso, é a questão somente de probabilidade de carga genética, das chances de determinado tipo de expressões gênicas ser repassadas ou não. E até mesmo da parte de incompatibilidade sanguínea, que é o que a gente também está estudando, do sistema ABO. A questão de frequência de ocorrer determinado evento. No caso de, pegamos o exemplo assim, pessoas do grupo sanguíneo A positivo, casaram com primos também A positivo, com que frequência vai acontecer o nascimento determinado compatibilidade sanguínea. Entendeu? Nessa questão assim de frequência gênica que chama. Então, a importância do aconselhamento genético serve para isso, muito importante. O transplante também com relação, se for tanto de um órgão como de grupos, fatores sanguíneos. Quando falamos de fatores, estamos falando do RH, RH positivo, RH negativo, né? Na questão de prognóstico, tudo isso vai ter a ver com o que está sendo falado na questão. No caso aqui, probabilidade de casamento consanguíneo e que fator vai levar a desencadear isso, no caso de uma probabilidade de genes deletérios. Porque o que seria genes deletérios? Quando falo em deletérios, são aqueles que podem ser letais ou não. O que é o gene letal? São o que vai causar, não é nem causar, é a probabilidade de acontecer, de aparecer, do gene se expressar para determinado fenótipo ou genótipo. Lembrando que fenótipo, expressão gênica externa, a cor dos olhos, cor do cabelo, cor de pele, por exemplo, e expressão gênica, genótipo, relacionado à expressão que tem a ver com o quê? Com síndromes, com doenças genéticas, com mutações. Aí sim a diferença entre os dois tipos de expressões que ocorrem na genética, tanto humana como de animais e plantas. No caso aqui, relembrando o albinismo, que fornece as informações para características desses indivíduos, que é a cor da pele. Então, é um exemplo que a gente pode rever e pegar de quê? Expressão gênica externa e interna. Fenótipo e genótipo, por quê? Porque tanto vai haver nesse exemplo indivíduos portadores ou que têm a doença, são dominantes. Não. Como se trata de albinismo, lembrando que é recessivo. Mas tanto vai acontecer o que? A expressão gênica externa e interna. Como é que eu sei que é externa? Porque é visível, cor de pele, não tem melanina, o cabelo mais louro, os olhos quase muito assim, como se fossem vermelhos, porque a ausência de cor, albinismo. Então, vai ter também aqui nesse exemplo a expressão genética interna. Por que interna? Porque a chance pode acontecer ou não de indivíduos que têm albinismo terem também doenças internas. Exemplo, podem ou já nascem com cegueira. Não tem a melanina nos olhos, né? Na pupila, na íris, então, probabilidade de chance de também nascerem cegas. E outro fator que é visível e pode acontecer, as chances aumentam, o próprio, na pele, né? O próprio câncer de pele. Então, o albinismo é um exemplo de expressão gênica. Se for casamento consanguíneo, a probabilidade é maior. Vai se expressar tanto interno como externamente. E o que é que diz aqui com relação ao DNA? Nessa expressão gênica, o DNA é considerado a molécula da vida? É. Só que nele vai conter o quê? As informações genéticas.
Essas informações contidas no DNA são traduzidas em proteínas na célula. As proteínas são substâncias responsáveis por diversas características do ser vivo, inclusive a cor da pele, a melanina, né, um tipo de proteína, vai estar direto ou indiretamente expressa. No caso desse exemplo, vai estar totalmente expressa, diretamente. E mais dessas substâncias aqui, nós vamos estudar posteriormente como ocorre todo esse processo lá na unidade 4. Que na unidade 4 vai falar o quê? Vai falar sobre biotecnologia, que é um assunto mais voltado para a engenharia genética e assunto também que vai envolver as pesquisas científicas de um jeito mais prático, biotecnologia. Então, essa proteína nos seres vivos vai ser as enzimas. Essas enzimas, voltando aqui mais uma vez, metabolismo, enzima, se tiver em casamentos consanguíneos, vai se expressar também. Pessoas que têm parentes próximos e casaram, a probabilidade, a frequência gênica também de nascerem para determinado tipo de mutação aumenta. Lembrando que estamos falando de mutação gênicas, genótipo interno, DNA. Não é a mutação gênica externa que ocorre no exterior. Como é a mutação que ocorre no exterior? Exemplo, bactérias, fungos, vírus, principalmente o vírus, que é um parasita intracelular obrigatório do organismo, ele não sobrevive fora de um organismo, são o quê? São organismos, que é um organismo parasitando o outro, que ao entrar no organismo dos seres humanos vão fazer uma mutação. Tanto fungos, como bactérias, como vírus. Não estamos falando desse tipo de mutação gênica também, mas estamos falando das mutações ocasionadas de casamentos consanguíneos, voltados mais para probabilidade gênica, frequência gênica. Então, aqui vai ser estudado na unidade 4, mais especificamente, como se dá o que? Esse processo. E o processo que acontece direto e indiretamente. Nesse exemplo, albinismo, que é uma doença genética, uma síndrome genética, uma doença, né? A gente fala síndrome, mas doença também, porque tanto aqui a expressão gênica foi interna como externa. Porque temos o quê? Pessoas têm determinado tipo de cor de cabelo, cor dos olhos. Expressão gênica é fenotípica ou genotípica, fenótipo, externo, exterior. Já nessa daqui que vai ser estudado mais aprofundado no DNA, lá na unidade 4 em biotecnologia, vai ser feito o quê? Uma comparação entre as proteínas e as características direto e indiretamente ligadas ao quê? A expressão gênica. O processo que vai ser mais aprofundado na unidade 4. Essa questão do desafio da página 70 falava do quê? De casamento consanguíneo. Foi falado, foi explicado, agora a parte para entender melhor, não com cálculo, digamos aqui, mas uma interpretação melhor da questão. Então, se eu falo de distúrbio genético, estamos lidando com o quê? Com síndromes ou mutações em união consanguínea. Lembrando que são casamento consanguíneo, casamento entre parentes próximos. Se no heredograma vem a questão, é assim, indicando o quê? Que aqui tem tanto um cruzamento feminino, masculino, entre o quê? Entre parênteses. Não importa qual tipo de parente seja, que o mais comum é o quê? De se ver entre primos. Se nessa geração aqui, geração parental, F1, teve 3 filhos, casamento consanguíneo, então, distúrbio genético em união consanguínea. Pode haver ou não genes deletério? Pode. Por conta de quê? A proximidade entre parentes, a consanguinidade. Então, o que seria genes deletério? Genes deletérios seriam o que causam doença, deleção, abaixamento. Pegando assim ao pé da letra, deletério.
genes deletério e em casamentos consanguíneos, porque pode acontecer em outros tipos de distúrbio genético. Então, na questão ele diz o quê? Que ocorre em recessivo em dose dupla. Por que na questão falou em recessivo em dose dupla? Porque aqui é casamento consanguíneo, então o que aqui subentende? Se nesse distúrbio genético ele não fala qual é, ele não diz se é algum tipo de câncer, ele não diz qual é o tipo da doença, ele apenas diz o quê? Que é um distúrbio genético. Se ele ocorre em dose dupla, o que aqui pode subentender? Na linguagem científica, recessiva em dose dupla, quer dizer o quê? Que aqui na geração F1, que é a primeira geração, o que pode ter acontecido? São recessivos por conta que aqui, digamos que seja recessivo aqui, recessivo aqui. Tanto mãe como pai são recessivos. Tanto cromossomos X e X cruzando com o X e Y, eles são recessivos? São. Por quê? Casamento consanguíneo, dose dupla. Recessivos em dose dupla são. Os dois azinho. Por que azinho? Porque azinho, letra minúscula recessivo, letra maiúscula dominante. Se nessa geração, nesse exemplo aqui que teve 3 descendentes, o F1, geração parental, né? Geração F1. Se nesses 3 descendentes aqui, algum deles está recessivo, pegou do pai ou da mãe? Não. Pegou a característica, descendência, herança genética dos dois, porque recessivo em doses duplas. Então, os distúrbios genéticos união consanguíneo, pode acontecer sim ou não? Pode, mas em que situação? Se for um recessivo em dose dupla. Então, é o gene deletério? Digamos aqui um exemplo. Se eu pego no cruzamento aqui, as chances de acontecer, gene deletério, nesse exemplo de azinho, não significa dizer que estamos falando de albinismo, é só um exemplo. Se ele pegou aqui o pai e a mãe, azinho, qual a probabilidade do gene deletério aqui? Fazendo um cruzamento entre um e outro, o que pode acontecer aqui? Todas as chances aqui de ser o quê? Dominante ou recessivo? 100% recessivo. Então, recessivo em dose dupla. Por quê? Porque tanto o pai como a mãe aqui, ó, X e X e XY, genes o quê? Recessivo em dose dupla. Então, a porcentagem, a probabilidade de acontecer é de 1 para 4? Não, é dos 4 para os 4. 4 para 4? De 1 para 4 acontecer recessivo em dose dupla? Não, é total. Por que é total? Por que é 100%? Por que esse gene, distúrbio genético, gene deletério 100%? Lembrando que é suposição, é ao acaso, pode acontecer ou não, porque estamos lidando com probabilidade genética. De 3 filhos, um deles pode nascer com um exemplo de alguma síndrome, uma mutação genética. Casamento consanguíneo, é obrigatório todos nascerem com algum problema, algum defeito, algum problema genético? Não. Mas a chance de acontecer, por ser recessivo em dose dupla, de acontecer o quê? Um gene deletério seria o quê? Seria de 100% por conta de quê? Casamento consanguíneo. Gene deletério, então, distúrbio genético união consanguínea. Pode acontecer? Pode acontecer. Por conta de quê? Desse fator aqui. Porque na genética a gente trabalha com vários fatores, né? Não só nos grupos sanguíneos tem um fator RH negativo, não. A genética tem vários fatores. Um dos fatores para o casamento consanguíneo acontecer, um distúrbio genético, síndrome, distúrbio, doença, tanto faz o nome, é como se fossem palavras sinônimas na genética. Então, aqui, mutação de acontecer, a chance é em todos os descendentes, nesse exemplo aqui? Não. Mas a chance e probabilidade de, ao acaso, acontecer em algum deles, 100%, gene deletério vai sim acontecer.
Pode ser no primeiro, primogênito, pode ser no segundo, no terceiro, ou sucessivamente. Isso aí vai de acordo com a herança, descendência genética do casal, do problema, da situação. Então, houve deletério, já dá para saber na questão que é o quê? Recessivo em dose dupla. São recessivos em dose dupla, já subentende do quê? Que é um casamento consanguíneo, entre parênteses. Deu o heredograma, desenho do heredograma, mas não falou do que o nome é casamento consanguíneo, só por esse desenho aqui, em que no heredograma essa parte está em dose dupla, tá aqui, recessivo em dose dupla é o exemplo da questão, mas aqui está em dose dupla, ó. Então subentende que é o que? Casamento entre parênteses, recessivo em dose dupla, então é o que? Deletérios. É 100% deletério? Não. A chance de ser deletério pode ou não acontecer. De que quantidade? Com que frequência? Frequência 100%. Ou não. Isso depende do acaso, né? Isso é ao acaso. Isso aqui na genética não é uma matemática exata, mas é uma probabilidade. Então, pode nascer aqui. Distúrbio genético pode acontecer no primeiro, no segundo, no terceiro, aí sucessivamente, aí vai. Mas na F1 ou na F2? Parental, fenótipo 1, fenótipo 2. Pode acontecer no fenótipo 2, também pode acontecer. Quem são fenótipo 2? Aqui, geração, segunda geração. Aqui houve um casamento, continua a geração, pode acontecer do ancestral, vindo aqui. Pode sim, ancestral comum, passar para cá, pode sim. Pais, filhos, netos, a descendência de casamento entre primos, casamento consanguíneo, passar algum fator deletério, algum distúrbio genético entre netos, entre filhos que teve filhos, né? E os netos pode também acontecer o quê? De que maneira? Aí vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Porque não está no original, tá? Da origem, entendeu? Já veio de um ancestral comum. Que ancestral comum foi esse? Geração F1. Se houver geração F2, bisneto, por exemplo, qual a probabilidade de acontecer distúrbio genético com gene deletério, recessivo em dose dupla? Pode acontecer? Pode, mas a probabilidade vai acontecer o quê? Vai cair mais ainda. Se aqui foi 100, exemplo, só vai calculando. Se aqui foi 100, probabilidade de chance de acontecer ou não. Passou para netos, a probabilidade cai, digamos, uns 50%. Passou para bisneto, qual a probabilidade de algum distúrbio genético acontecer? Aqui caiu mais ainda, talvez o quê? 25% ou, sei lá, 1%. Tudo vai depender do acaso, a probabilidade de chance de acontecer ou não. Mas 100% é regra de acontecer aonde? Na primeira geração, que é a geração F1. Por que F? Porque é o fenótipo. O fenótipo foi incluído no parental, que é o genótipo. O genótipo está incluído lá no DNA, tanto do pai como da mãe. Isso é o que podemos explicar sobre o que? Genes que causam doenças, genes deletério, letais ou não, entendeu? Isso é a definição de deletério. Recessivo em dose dupla, quer dizer que é casamento consanguíneo. Temos o heredograma para exemplificar. E distúrbio genético era o que a questão perguntava. Pode acontecer distúrbio genético e união de consanguíneo? No item A, página 70 da apostila, sim, pode acontecer, e o motivo é esse. Recessivo em dose dupla é o fator principal. Segundo, deletério. Terceiro, devido à sua geração aqui. Primeira geração, as chances de acontecer se tornam mais frequentes, frequência gênica se torna maior.